Quando você se concentra intensamente em questões financeiras, como a pressão de pagar contas e a frustração de não poder viver experiências que você gostaria de viver ou viver a vida que você sempre sonhou em viver, você está aí construindo um padrão mental específico e isso cria um circuito neural que pode resultar em uma mentalidade de escassez. Sou a Samantha e sejam bem-vindos de volta e vamos continuar explorando esse livro maravilhoso. E ainda estamos no capítulo 2, mas eu acho que essa é a penúltima parte do capítulo 2. Lembrando que para você entender o que eu tô falando em cada vídeo referente a esse livro, que é o resumo do resumo do resumo e a minha experiência, precisa assistir na sequência, senão vocês não vão entender nada, tá? Então acessa a playlist, que aí você vai ter toda a sequência bonitinho. Então, nessa parte do capítulo 2, ele fala muito sobre quando você se concentra a sua atenção em aspectos externos da sua vida, como pessoas, lugares e pertences, a sua energia criativa ela se dispersa, ela vai para tudo quanto é direção, mas ela está indo para o mundo externo. E essa dispersão de energia externa, ela esgota o seu estoque de energia interna, que é o que você precisa para criar uma nova realidade. Então entenda o seguinte: cada pessoa ou coisa que recebe a sua atenção possui uma rede neurológica correspondente no seu cérebro, refletindo experiências passadas. Então, quanto mais você se envolve com esses aspectos, mais refinados e automáticos esses circuitos neurais se tornam, enriquecendo aí o seu cérebro pela repetição de experiência. Então, seja o seu chefe, dinheiro, parceiro, filhos, pertences, cada um possui uma rede neurológica distinta, moldada por encontros passados. E quando a sua atenção e energia estão dispersas para coisas ao seu redor, no seu mundo externo, você tem pouca energia para os seus pensamentos e sentimentos internos. E isso, como eu já falei, prejudica a sua capacidade de criar algo novo. Porque seus pensamentos e sentimentos, eles moldam a sua realidade pessoal. E se eles estiverem alinhados com os aspectos conhecidos da sua vida, você reforça esses mesmos padrões, você não muda. A sua personalidade, ela cria o quê? A sua realidade pessoal. E ela agora é moldada para uma realidade existente. Porque você fica todo dia, toda hora vivendo os mesmos padrões que o seu passado conhecido. E aí, isso cria uma correspondência biológica entre seu mundo interno e o ambiente externo. E mantém a sua vida exatamente como ela está hoje, porque você fica transmitindo essa mesma assinatura eletromagnética e a sua vida simplesmente não muda. E aí, tem outro fator, que é o estresse crônico, porque você fica reagindo às mesmas condições o tempo todo. E isso prejudica o equilíbrio interno e reduz a eficácia, da sua criação. Em vez de ser o criador da sua vida, você vai se tornar vítima da sua vida. Então, vamos para alguns exemplos para vocês entenderem. Quando você se concentra intensamente em questões financeiras, como a pressão de pagar contas e a frustração de não poder viver experiências que você gostaria de viver ou viver a vida que você sempre sonhou em viver, você está aí construindo um padrão mental específico e isso cria um circuito neural que pode resultar em uma mentalidade de escassez. Porque a percepção sua dominante é a falta de recurso para realizar o seu sonho. E essa mentalidade de escassez, ela é mantida pelos padrões neurais estabelecidos do seu passado. Quando você enfrentou situações semelhantes no seu passado, seu cérebro ele formou essas conexões neurais específicas relacionadas a preocupações financeiras, limitações e até sentimento de privação, que isso acontece muito na infância. E essas conexões neurais, elas são como trilhas na sua mente, das suas experiências passadas, por conta de repetição, da forma como você pensa, sente, age ou que você ouviu diversas vezes por muito tempo. Então, quanto mais você reforça esses pensamentos limitadores, mais fortalece essas conexões neurais. Então, imagina essas trilhas como caminhos que são frequentemente percorridos no seu cérebro. Quanto mais você trilha o mesmo caminho, no caso aqui do pensamento da escassez, mais evidente e acessível esse caminho se torna. E isso significa que mesmo quando você quer mudar e criar uma realidade diferente, a sua mente ela naturalmente gravita em direção aos padrões que já existem. E essas conexões neurais, elas podem condicionar suas reações automáticas a situações financeiras, dificultando a sua capacidade de criar uma vida nova, uma situação nova, e dificultando aí a sua visão de oportunidade e soluções fora desse padrão. A resistência à mudança, ela surge porque a sua mente, ela está acostumada a seguir essas trilhas familiares, e qualquer desvio é muito desconfortável e até desafiador. Por isso que mudar não é fácil. Não é tão fácil assim, é um processo desafiador.
Porque para romper com esse ciclo, você precisa de muita conscientização, muita intenção e esforço consistente para você criar novas trilhas mentais, novas conexões neurais, que apoiam uma mentalidade de abundância e possibilidade. Deu para entender essa parte? Se não, volta a assistir de novo para fortalecer essas conexões neurais. Porque agora a gente vai falar um pouco sobre o estresse e como ele afeta o seu corpo. Quando nós deparamos com uma condição, digamos que ameaçadora ao nosso mundo externo, seja real ou imaginada. Ouviram? Real ou se você estiver apenas imaginando. O nosso corpo, ele libera hormônios do estresse, que é uma resposta natural do corpo para mobilizar energia para resolver o que está acontecendo. É aquela reação é o nosso sistema nervoso simpático, que aí liga aí o sistema de luta ou fuga. E nós, seres humanos, temos capacidade de ativar esse sistema nervoso apenas por pensamento. Apenas pensar em algo. Gente, tem noção disso? Você nem precisa estar vivendo aquele estresse. Só de você pensar nele, o seu cérebro ele entende que aquilo está acontecendo. Isso é surreal. E antigamente, isso era bom. Porque era uma reação adaptativa para a pessoa sobreviver. Isso lá na Idade da Pedra. Hoje não. Hoje, um único evento emocionalmente carregado, ele pode desencadear uma resposta crônica ao estresse. E aí ele te mantém em um estado de alerta o tempo todo. E esse estresse crônico, que estamos vivendo muito hoje em dia, ele desregula a expressão saudável dos seus genes e contribui até para o desenvolvimento de doenças. E aí o que acontece? O seu corpo ele fica viciado nesse hormônio do estresse. Tão viciado que ele acaba criando uma necessidade constante deles. E aí, nesse estado, o nosso cérebro ele permanece excessivamente em alerta, tentando controlar tudo ao nosso redor. E a gente se torna dependente disso. Você fica preso no tempo linear devido ao foco contínuo no seu mundo externo. E, gente, a maioria hoje em dia vive no modo de sobrevivência. A maioria. E alterna constantemente a atenção dada a esses estímulos externos, como trabalho, notícias de política, tragédia, morte, guerra, problema de relacionamento, brigas em redes sociais, brigas de reality show. E com isso você vai ativando rapidamente diferentes redes neurais. E com o tempo, esse estreitamento habitual do foco, ele atrapalha o equilíbrio no cérebro e te leva para um padrão ineficiente de disparo, um padrão incoerente, como diria o Dr. Joe. E a incoerência no cérebro resulta em incoerência pessoal, porque as emoções ligadas às experiências conhecidas, no caso experiências do passado, se formam impulsionadas pelos hormônios do estresse viciantes. E essas emoções te levam a reforçar comportamentos viciantes, como julgamento, competição, sofrimento, ódio, culpa, insegurança, raiva, né? Uma mentalidade de escassez, dependendo de estímulos externos encontrados, né? Vai depender da onde você tá, o que você tá levando o seu foco, para onde você tá levando a sua atenção. E, gente, um cérebro incoerente se traduz em um funcionamento menos eficiente em vários aspectos da sua vida. Então, vamos entender o processo, a importância das emoções nesse processo, porque as suas emoções estão conectadas a cada pessoa, cada lugar, ou cada coisa na sua realidade conhecida, deixando pouco espaço para você criar algo novo. Então, se eu falar para você pensar numa pessoa que você mais gosta no mundo, você vai pensar em alguém que você teve uma experiência boa no passado. Se eu falar para você pensar em um lugar que você menos gosta, você vai pensar a partir das experiências não tão boas do passado nesse lugar. E o que o Dr. Joe fala? Seus pensamentos e sentimentos, eles moldam a sua realidade, eles criam a sua realidade. Então, se os seus pensamentos e sentimentos moldam a frequência emitida em seu campo de energia, influenciando a sua vida, e todo o seu mundo externo é absorvido pelo mundo exterior, existe uma quantidade muito mínima, né? Mínima de energia para os seus pensamentos e sentimentos internos. Isso quer dizer o quê? Atenção excessiva ao ambiente externo compromete a energia disponível para o seu mundo interno. Para você rever seus padrões e ver aonde você precisa melhorar em algo. E aí você esgota a sua energia criativa e você vive os mesmos padrões porque eles são familiares. Você acaba vivendo no automático porque é mais confortável, é conhecido, é fácil. Porque para você romper os vínculos energéticos ligados a elementos familiares no mundo externo, você precisa de energia e esforço. E quanto mais atenção você coloca nas coisas que não quer, que não gosta, julgamento, menos energia sobra para realmente criar uma nova realidade. E o que o Dr. Joe fala? Na meditação, o foco está em redirecionar a energia criativa, que muitas vezes está toda cheia de nó, tudo emaranhada, com emoções como culpa,
ódio, medo, ressentimento, escassez, e você não consegue fazer um novo caminho. Porque na meditação você entra em uma jornada o quê? Interior. Você fecha os olhos, não vê nada, coloca som, silencia o mundo externo, é você com você. Por isso que quando as pessoas falam pra mim que elas não conseguem meditar, eu sinto que não é isso. Eu sinto que muitas delas, elas não querem olhar pra quem elas realmente são e o que elas precisam fazer de diferente. Porque é mais fácil você apontar dedo, falando que você tá sentindo isso por causa daquela pessoa, que tá passando por isso por causa disso e aquilo lá, que você ficou na defensiva em relacionamento por causa disso e daquilo, porque é desconfortável pra elas. E na meditação você precisa superar algumas associações emocionais. Você quebra os laços com a realidade estagnada do passado e presente. E aí o Dr. Joe fala que essa transição, ela envolve passar de ser alguém para ser ninguém, tirando a sua atenção do seu corpo, da sua identidade, coisas ao seu redor, de você, de onde você tá, se libertando. E aí esse processo, sim, possibilita aí mudanças, muitas mudanças internas. E o seu domínio precisa ser esse. Porque quando objetos como seu celular, seu laptop, TV, dominam a sua atenção e provocam emoções intensas que te controlam, essa situação prejudica muito a sua capacidade de criar algo novo. Então, qual que é a dica do vídeo de hoje? Resgatar essa energia aí, que está fragmentada, e superar emoções causadas pela sobrevivência. Porque isso é essencial para liberar energia e moldar um novo futuro. Romper os laços emocionais com elementos externos, como eu já disse, né? Vai exigir um esforço consciente, é difícil no começo, mas você vai ver como a sua vida toda, ela se transforma. E pode ser que muitas áreas da sua vida mude completamente nesse processo. E você não entenda nada de imediato. Mas isso é uma parte necessária para se desconectar da realidade passada e abrir espaço para o novo, para o desconhecido. E a partir do momento que você inicia esse processo e aceita a mudança, pode se preparar. Porque você vai se surpreender com as oportunidades inesperadas que vão surgir, porque aconteceu comigo. Eu vou deixar abaixo uma meditação que eu traduzi do Dr. Joe, que é inspirada na meditação dele da manhã. Eu acho que tem uns 22 minutos. Faz ela, se comprometa. E se comprometa aí por pelo menos 7 dias. O Dr. Joe fala 4, mas eu já vi vídeo dele falando por 7 dias. E começa a reparar aonde você está se vitimizando. Porque para você se vitimizar, basta você falar que nem eu já falei. Ah, tá acontecendo isso na minha vida por causa daquela pessoa. Ah, minha vida amorosa é desse jeito porque eu já sofri muito no passado, já fui muito enganada. Meu financeiro tá uma porcaria por causa do governo. A minha saúde não é boa porque eu não consigo pagar a academia porque é tudo caro. Isso é se vitimizar e isso tira o seu poder de criação. Depois me conta abaixo o que você achou desse vídeo. Nos vemos no próximo para encerrar o capítulo 2 do livro Como Se Tornar Sobrenatural. Até!